Nós temos sido grandemente abençoados com todos os desafios que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Passamos um mês incrível sendo desafiados em relação às nossas famílias. E hoje, meus irmãos, o Alisson vai colocar para vocês, na verdade ele já colocou, nós vamos falar sobre o poder da nossa fé. Abram as suas Bíblias, por favor, para 1 Samuel capítulo 16. Vai ser o nosso texto base. Mais posteriormente nós vamos trabalhar em cima de outro texto. Mas ficaremos bastante no livro de 1 Samuel, ok? Vamos lá, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero novamente pedir a vocês, todos aqueles que podem se colocar em pé. Vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos de 6 a 13. São poucos versículos, sei que não vai ser custoso. Claro, se alguém tem alguma dificuldade, não há problema de você permanecer sentado, tá bom? Mas a palavra de Deus vai dizer aqui no capítulo 16, versículo de número 13, o seguinte: tomou Samuel... eu estou no versículo 13 já, né? Versículo 6. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o exterior, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar e nós vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós entramos em sua presença em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecidos porque nós sabemos que dentro do propósito soberano do Senhor, o Senhor sabe que nós, como salvos em Cristo, devemos ter a disposição para sermos usados aonde quer que o Senhor nos leve, para onde quer que o Senhor nos dirija. É muito importante que nós tenhamos disposição para servi-lo. E que a nossa fé possa ser verdadeiramente o poder que move as engrenagens do nosso coração e do nosso serviço, a fim de que ela seja poderosa nas nossas vidas, a fim de que outros possam ver a grandiosidade do Deus que nós servimos. É o que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 13 a 15, nós vamos ter uma lista. Eu vou tirar isso aqui, gente. Nós vamos ter uma lista dos irmãos de Davi. Os irmãos de Davi são listados ali: Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai e Ozen. Além de Davi, que também era filho de Jessé. Você vai ver em outra passagem, se eu não estou enganado, aqui mesmo no livro de 1 Samuel, que diz que Jessé tinha 8 filhos. Mas, na verdade, ele tinha 7 filhos, os quais foram listados aqui em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 13.
Porém, meus irmãos, aqui na unção de Davi, nós vimos algumas coisas evidentes e que verdadeiramente eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiramente, era o costume daquela época que o filho primogênito, ele não só pelo direito de primogenitura herdasse todas as coisas dos seus pais, mas ele tinha a proeminência em certas questões. Então, quando Samuel foi levado à casa de Jessé, e Deus disse que um dos filhos de Jessé seria ungido, naturalmente, Samuel acreditou que o primeiro filho de Jessé seria aquele que seria ungido rei. E nós vemos, irmãos, que no pensamento dele, ele disse o seguinte: por certo deve ser Eliabe. Era um homem bonito à vista. Talvez ele era igual a mim, tinha a minha aparência, bonito como eu. Mas o que nós podemos entender é que beleza era uma questão importante naquela época, porque Saul era um homem bonito. A Bíblia diz que ele era um homem alto e ele se destacava em meio das pessoas que tinham uma altura mediana. Saul era um homem de grande estatura e também de bela aparência. Então, quando veio Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi e filho mais velho de Jessé, seria naturalmente a escolha de todas as pessoas. Porém, não foi a escolha de Deus. Nós vemos, irmãos, aqui no versículo 7, e é um daqueles versículos que nós devemos anotar nas nossas Bíblias, que diz o seguinte: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Meus irmãos, nós temos o costume de aplicar nas nossas vidas sobre como a aparência ela diz coisas importantes. Na internet tem alguns vídeos de pessoas que têm condição financeira, elas chegam em agências de carros, só que em roupas surradas, chinelo, bermuda, camiseta regata, e eles entram em concessionárias de alto padrão, de carros importados. E aí tem alguém de longe gravando como vai ser a experiência daquela pessoa, a fim de que possa então colocar nas redes sociais: olha, fui maltratado numa concessionária XYZ. E aí quando vem o vendedor, às vezes olhando aqueles trajes surrados, tratam com um desdém. E aí, em dado momento, o homem diz: eu quero determinado carro. Aí o vendedor duvida que ele tem o poder aquisitivo de comprar, e aí tira um bolo de dinheiro e apresenta. É claro que nós sabemos que esse tipo de coisa, vamos ser justos, isso é só mesmo para ganhar like, para pessoas poderem chamar a atenção na internet, porque no mundo real existem situações idênticas, mas você não precisa ir com uma roupa surrada, muitas vezes num lugar de alto padrão, para ser malquisto ou para ser mal atendido. Eu já contei para vocês que há 10 anos atrás, quando eu fui comprar o berço da Ana, nós fomos na loja da Carmen Flores. Por quê? Porque, irmãos, algumas vezes é importante você gastar um pouco a mais para comprar uma coisa de qualidade que dura bastante. O berço que nós estávamos vendo era um que se transformava em... ele era um berço, depois ele se transformava em cama pequena e depois ele se transformava em cama grande. Para nós era ótimo, porque duraria bastante tempo, como até hoje dura. A minha filha Esther herdou essa cama, que era berço, de 10 anos atrás, e a cama está firme e forte. Só que quando nós chegamos lá, na época, eu tinha um Citroën preto, que alguns vão lembrar, Citroën Xara, sujo, de praxe, né? Andar com carro sujo, e carro preto geralmente chama mais atenção da sujeira. E quando nós estacionamos lá, o nosso carro com certeza era aquele que, de longe, era o mais simples. Então, quando nós entramos, nós não fomos maltratados, mas você sabe quando a pessoa está te atendendo com toda a cortesia
ou quando ela está fazendo por obrigação. Todo mundo sabe disso. Então, quando nós estávamos lá, a pessoa nos atendeu, respondeu as nossas perguntas e deixou a gente lá. E qual foi a surpresa quando nós fomos e compramos o berço? Só que de raiva, eu peguei a Kombi do seminário e fui lá retirar o berço. Fui de Kombi. Mas brincadeiras à parte, irmãos, foi uma experiência para nós que foi marcante. Porque era um local que verdadeiramente pessoas de alto padrão compram as coisas da sua casa, e não que nós teríamos um alto padrão, mas que nós entendemos que era algo que estava dentro das nossas possibilidades e dentro daquilo que nós entenderíamos que era bom para nós. Só que o grande problema, irmãos, é que a aparência pode ser algo importante para os homens. Mas Deus conhece verdadeiramente os corações. Hoje pela manhã, no estudo da escola dominical, eu estava dizendo para vocês sobre a obrigatoriedade das contribuições, do dízimo. E para você que não estava aqui, às vezes as pessoas elas se assustam quando nós falamos sobre dinheiro. Meus irmãos, está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós devemos ensinar aquilo que é o correto. Mas de toda maneira, eu falei sobre o exemplo daquela viúva que deu as 2 moedas e que Jesus exaltou o fato dela ter dado tudo. Pregadores da prosperidade vão colocar sobre os seus ouvintes que todos vocês que amam a Deus devem dar tudo. Mas é isso mesmo que Jesus quis dizer? Não. Como nós estávamos falando, o que Jesus estava exaltando aos seus discípulos e posteriormente foi registrado na palavra de Deus, era a atitude que aquela mulher estava trazendo as suas ofertas diante de Deus. Não importava se eram 2 moedas, porque pessoas estavam chegando com quantias maiores, e ainda assim para Jesus aquilo não foi importante. Mas no seu coração, aquelas 2 moedas, ela estava ofertando ao Senhor. Então nós tomamos como base que toda e qualquer oferta deve ser dado para Deus. Hoje pela manhã nós falamos exatamente sobre isso. Então nós estamos vendo caso de homens que foram rejeitados. Eram belos, tinham boa aparência, mas não eram homens que Deus queria para serem o rei de Israel. Os 7 irmãos de Davi tinham o mesmo pai, o mesmo ensino bíblico, o mesmo Deus, mas não tinham a mesma fé. E é muito interessante que quando nós temos mais de 2 filhos, ou pelo menos mais de um filho, você sabe que as personalidades delas são diferentes. Algumas vezes, alguns que você acha que vão ser muito calmos, são muito atentados, e alguns que vocês acham que são muito atentados, são muito calmos. Hoje, o Josias, um dos irmãos lá de Canoas que veio, a sua esposa estava grávida, e ele me disse que o nome da sua filha vai ser Esther. Eu falei para ele, se puxar a minha filha, você está perdido. Agora, eu não sei se o irmão o irmão Salomão e a dona Nilzete concordam comigo, mas a minha Esther é ligada no 220. É claro que a gente brinca, né, que às vezes pelo nome, eu já ouvi pessoas dizendo que quem tem o nome de Mateus é atentado. O Mateus que a gente conhece, eu acho que faz jus ao nome. Mas de toda maneira, meus irmãos, o que é chamado a nossa atenção nessa situação é que Deus não se atentou à aparência, mas ele se atentou àquilo que estava no coração de Davi. E é exatamente isso que é o importante para nós entendermos sobre o poder da nossa fé. E tendo dito isso, peço que você vira a página da sua Bíblia, ou talvez na mesma página, capítulo 17 de 1 Samuel, e agora eu vou ter que usar meu óculos. Eu vou só pegar a minha garrafa d'água aqui, gente. O pessoal que está ouvindo em casa só não está me vendo ali, mas eu já estou chegando. Eu confesso a vocês que ontem, com os jovens do seminário, enquanto nós estávamos lá na reunião de jovens, estava muito frio lá e eu comecei a sentir um desconforto na minha garganta. Então, tenho que ficar tomando um pouco de água. Mas, meus irmãos, capítulo 17, versículo 20. Qual que é o contexto aqui? O contexto, meus irmãos, é que o povo de Israel estava sendo desafiado por Golias. Os filisteus estavam novamente sendo uma pedra
de tropeço aos judeus. Por muitos anos eles foram instrumento de Deus para que o povo de Deus pudesse ser fiel. Algumas vezes eles eram, outras vezes eles não eram. E aqui no versículo de número 20, vamos ver se eu consigo sem embaçar esse negócio. Versículo de número 20 vai dizer o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo... Fugiu aqui, meus irmãos. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Nós vemos no versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Meus irmãos, o texto que nós lemos vai nos mostrar que os irmãos de Davi, na pessoa primeiramente de Eliabe, não demonstraram uma fé genuína no Senhor. Mas eles estavam contaminados pelo medo excessivo de toda a tropa dos judeus. E quando nós enxergamos tudo aquilo que Deus havia feito no meio do povo de Israel, é incrível como eles tinham deixado de lado tudo aquilo que eles sabiam sobre o poder de Deus. O que seria para Deus um gigante perto de um Deus que abriu o Mar Vermelho? O que seria para Deus um gigante perto de um Deus que providenciou todas as coisas ao seu povo durante 40 anos no deserto? Mas ainda assim nós vemos homens covardes enxergando um inimigo, afrontando não só a eles, mas principalmente afrontando ao Deus que eles tanto criam. Quando nós falamos sobre os irmãos de Davi, nós entendemos que eles permitiram que os temores das coisas que os cercavam minassem a sua fé. Como nós falamos, ao olharmos para a história de Israel, muitas outras coisas eram piores do que um gigante. É só você ver o livro de Juízes que você vai ver os grandes livramentos que Deus deu ao povo. Só que quando viram aquele homem, que alguns comentaristas dizem que ele tinha em torno de 3 metros de altura, eles temeram. Os versículos, eles nos mostram exatamente isso. O que nós podemos entender é que os homens daquele exército, incluindo os irmãos de Davi, eles esqueceram quem era Deus. Eles esqueceram-se do poder de Deus. No versículo 24, você vai ver o seguinte: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente.
Aquele gigante, aquele homem acabou com toda a resistência que aquele exército tinha. E era interessante que depois que Davi venceu Golias, todo o exército filisteu fugiu. E todos os homens judeus tomaram coragem e foram atrás dos filisteus. Aí você pode pensar, eles estavam procurando alguém que tivesse coragem para poder enfrentar o gigante. Possivelmente. Mas, meus irmãos, Deus não precisa de um exército para vencer os seus inimigos. Ele precisou de um jovem que estava com o seu coração disposto a fazer a vontade de Deus. Então, nós vemos no versículo 28 que Davi foi recriminado pelo seu irmão, pelo fato de ele, Davi, não estar engolindo aquelas questões que ele estava ouvindo. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então ali, Eliabe tornou-se macho. Quando foi para recriminar o seu irmão mais novo, ele teve coragem. Mas para aquele outro que estava afrontando a Deus e o exército de Deus vivo, ele deixava passar. Vemos, meus irmãos, que a aparência deles, dos irmãos de Davi, poderia impressionar. Mas o coração deles não buscava Deus. Porque lembra o que nós falamos há alguns momentos atrás? Eles tinham o mesmo pai. Eles tiveram o mesmo ensino. Eles criam no mesmo Deus, mas eles não tinham a mesma fé. E esse é um grande problema. Vemos no capítulo 16, versículo de número 7, você pode olhar lá comigo. Capítulo 16, versículo 7, nós já lemos. Mas aqui, o Senhor vai dizer o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meus queridos irmãos, nós entendemos que aqueles homens que estavam ali para pelejar, eles tinham sido treinados para isso. Eles não foram colocados na guerra simplesmente por serem colocados, eles tinham treinamento. Mas o coração deles era um coração covarde. Eles estavam enxergando aquelas situações, mas não tinham coragem de tomar um passo de fé. Eles não conseguiram lembrar dos feitos de Deus na vida deles no passado. Não existem batalhas insignificantes na nossa vida. Alguém disse o seguinte: as pequenas batalhas nos equipam para as grandes batalhas que moldam o nosso caráter cristão. Volta para o capítulo 17, vai para o versículo 37. Olha que interessante. Capítulo 17, versículo 37. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Eu nunca vi um leão muito de perto. Já vi no zoológico, já vi na televisão. Urso, se eu não estou enganado, eu acho que nem zoológico eu vi. Mas são animais fortes, são animais grandes. Davi, na sua juventude, enfrentou esses animais. Então, quando ele viu aquele filisteu gigante, ele não temeu. Porque ele sabia que nas experiências do passado, Deus já havia o livrado das garras de animais poderosos e grandes. Eu e minha esposa temos o costume nas nossas visitas, quando nós exortamos pessoas que estão passando por problemas. Nós costumamos dizer o seguinte: todas as coisas que nós passamos nas nossas vidas, primeiramente, são parte do propósito soberano de Deus. Isso todos nós cremos. Só que o que muitas vezes falha na nossa mente é que as experiências que nós passamos
estão moldando o nosso caráter para situações futuras. Eu digo para todos vocês, situações que nós já passamos, lá no ano de 2009 e 2010, depois da cirurgia para retirar o tumor que eu tinha, a minha esposa tentou engravidar por 2 vezes. 2 vezes ela teve o aborto espontâneo. 2 vezes nós sofremos, porque o sonho da nossa vida era que verdadeiramente nós tivéssemos filhos. Mas o Senhor não quis que naquele ano ela ficasse grávida. Foi doloroso, irmãos. E uma das vezes que nós fomos no médico, ela estava sentindo dor, ela estava com algumas situações no corpo dela. Nós fomos no plantão da Santa Casa. O médico porcamente atendeu ela e disse: não, está tudo bem com o seu bebê, pode ir para casa. Só que ela continuava sentindo as mesmas dores. Quando ela foi consultar no outro dia com o médico que cuidava dela, viu que o feto já estava morto. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nesses 10 anos seguintes que nós temos as nossas filhas, nós já passamos por experiência de irmãos da nossa igreja que tiveram situações similares. Irmãos que estavam felizes com a gravidez, mas aprove ao Senhor por algum motivo fazer que a gravidez fosse interrompida. Quando eu sentava com esses irmãos, eu falava: eu sei o que você está passando. Porque existe uma diferença entre você dizer eu imagino o que você está passando, para eu sei o que você passou. E nesse tempo, nós já conversamos com vários casais, várias situações que nós passamos. Me lembro quando o pastor Daniel conversou comigo da primeira vez sobre as questões de saúde da irmã Luciana. Eu tinha passado por uma situação, dadas as devidas circunstâncias, era algo que eu sabia porque eu tinha passado. Todo o momento que aconteceu da minha doença, eu procurei buscar a Deus. Eu procurei colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, todas as vezes que eu sei alguém que está passando por isso, é como disse o pastor Daniel hoje de manhã. Alguém entrou em contato com ele, que tem o amigo que está numa situação similar, e pediu a ele que pudesse indicar alguns bons livros. Meus irmãos, entendam o seguinte: todas as batalhas que nós temos nas nossas vidas são lições que Deus quer nos ensinar a fim de moldar o nosso caráter. Davi só pôde enfrentar Golias, primeiramente porque ele confiou em Deus, mas também porque ele tinha passado por situações similares. Então, às vezes, nós não entendemos porque certas coisas acontecem nas nossas vidas. Eu já perdi as contas de quantos crentes já vieram me questionar: pastor, por que tal coisa está acontecendo comigo? Eu vou na igreja, eu sirvo ao Senhor, procuro ser um bom crente, mas a minha vida está de cabeça para baixo. Muitas vezes eu não tenho felicidade no trabalho, eu tenho dificuldades na minha casa, eu tenho 1001 problemas. Aonde está o problema, irmão? Aonde está o problema? Muitas vezes o problema está em nós mesmos. Algumas vezes as provações, elas são parte da justiça de Deus nas nossas vidas pelos pecados que nós cometemos. Mas algumas vezes fazem parte do processo de Deus a fim de moldar as nossas vidas. Porque nenhum de vocês, assim como eu, conseguimos enxergar o que vai ser de nós daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 5 minutos. Nenhum de nós conseguimos enxergar o que vai ser das nossas vidas daqui a algum tempo. E muitas vezes nós esperneamos contra Deus por conta das coisas que Ele permite. Mas nós precisamos crer que no processo de crescimento espiritual que nós temos, o sofrimento, as lutas, as batalhas fazem parte das nossas vidas. Então, meus irmãos, nós temos, de um lado, homens
cuja aparência era uma aparência não só de grande valor, mas eram pessoas que se destacavam por sua aparência, mas não se destacavam pela sua fé. É um dos grandes problemas que eu acho que os jovens das nossas igrejas hoje estão passando. Eu confesso que eu não vou me lembrar, aliás, já acabei de me lembrar, mas ontem na reunião de pastores, nós tivemos um dos irmãos que disseram o seguinte: 2 jovens que estavam frequentando a nossa igreja, que tinham sido batizados recentemente, que estavam servindo ao Senhor fielmente, abandonaram a igreja e foram atrás de 2 moças de uma igreja neopentecostal. Eles não saíram da igreja por causa da doutrina. Eles não saíram da igreja porque a igreja era ruim. Eles saíram da igreja por causa da aparência das moças que eles gostaram. E aí é que está o problema. Porque o que pessoas, principalmente jovens, não entendem é que a aparência é algo passageiro. É só você pegar a foto dos seus pais. Talvez você vai... talvez a casa dos seus avós era como a casa da minha avó. Tinha aquela imagem da minha avó, um quadro da minha avó pintado, e do lado um quadro do meu avô pintado. Talvez a casa dos seus avós eram assim, até dos seus pais. Mas quando eu olhava para aquele quadro, eu olhava para minha avó, eu via semelhanças, mas eu também via muitas diferenças. Porque aquele quadro tinha sido pintado às vezes 40 anos antes. Então, jovens, a aparência é passageira. Todo rapaz e toda moça que se afeiçoa por alguém por aparência está fadado a um casamento fracassado. Porque o grande problema é que a aparência passa e os problemas chegam. Todos nós que somos casados entendemos que os primeiros anos de casamento são os mais difíceis. E se não existir um amor genuíno, e se não existir um propósito de servir ao Senhor, o casamento vai acabar. Não é o amor que acaba. É sim o compromisso que nós fizemos diante de Deus e diante das testemunhas, ele é deixado de lado. Então, meus irmãos, padrões humanos, eles são passageiros. E nós somos bombardeados diariamente na televisão. Você vê carros, você vê tênis, você vê celulares. Por que cada ano eles lançam celulares diferentes? É simples. Porque você precisa enxergar, se hoje você tem o... eu comprei o Moto G1. Só que começou a lançar o Moto G2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que o último foi o 9, se eu não me engano. E aí começou a 100, 20, 10, 20, 30, alguma coisa desse tipo. Mas por que eles fazem isso? Para mostrar para mim e para você que os nossos celulares estão ultrapassados. Porque se você pega um telefone de alto padrão, um iPhone 13, ele não muda muita coisa para um iPhone 12. Vai mudar, primeiro, o status, por você ter um iPhone 13. E segundo, vai mudar o preço, porque o iPhone 13, que é quase igual ao 12, é R$2.000 mais caro. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Eu tenho certeza que você já conheceu aquela pessoa que não tinha muita condição financeira, mas gostava de ostentar. Todo mundo já conheceu alguém assim. Era alguém que vivia com o nome sujo, mas gostava de andar com roupa cara, perfuminho caro, né, com roupa de marca, tênis de marca. Irmãos, isso não é vida. Nós não devemos viver de aparência. Nós temos vários exemplos de pessoas que, quando tinham condições, eram cercadas de amigos. Quando perderam as suas condições, elas ficaram sozinhas. O que eu quero dizer para todos vocês? O que moveu Davi a ser um grande homem de Deus foi o poder da sua fé. Foi o poder da sua fé que fez com que ele fosse um grande homem de Deus. E aí você leia comigo, versículo 41 do capítulo 17. O filisteu também se vinha chegando, e Davi e seu escudeiro ia diante dele. Olhando
o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, versículo 44, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Meus irmãos, nós temos os extremos entre o capítulo 16, ou o começo do capítulo 17, e o final. Nós vemos milhares de covardes que estavam escondidos, que estavam ouvindo afrontas, que no seu íntimo diziam que confiavam em Deus, mas na prática eram tão incrédulos quanto aqueles filisteus. E aí, irmãos, deve passar na sua mente: puxa vida, como Davi foi corajoso. Eu pergunto para vocês, o que impede você e eu de nós termos essa mesma fé? O que nos impede? Aí você pode falar: é Davi, né? Eu sou eu. Meus irmãos, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Nós estamos até melhores do que Davi, no sentido que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. O desígnio de Deus está completo nas nossas mãos. Nós temos o Espírito Santo que nos auxilia. Tudo aquilo que Davi tinha, meus irmãos, nós temos, e até algumas coisas a mais. Olhe para a sua vida, meus irmãos. Reflita em como muitas vezes nós perdemos oportunidade de sermos crentes fiéis. E como o cristianismo hoje em dia tem menosprezado cada vez mais o poder de Deus. O poder da fé. Nós sabemos que, lamentavelmente, hoje a fé de muitos tem sido medida por aquilo que eles dão ou por aquilo que eles têm. O crente fiel entende que Deus ele não vai olhar atributos externos. Ele vai enxergar dentro dos nossos corações. Tenha certeza de uma coisa, meus irmãos. Não são os bens materiais que você e eu temos que vai mostrar para todos se nós somos homens e mulheres de fé. A avó da minha esposa, Dona Loura, ela não sabia ler. Mas quando ela foi chamada para o lar celestial, ela sabia mais de uma dezena de versículos. Porque ela falava para minha esposa, ela falava para alguns dos seus familiares poderem falar os versículos a ponto dela poder decorar. E aí, homens e mulheres como nós sabemos ler e não temos nem ao menos passagens importantes para a salvação dos incrédulos, como João 3,16 de cor. Então, irmãos, o fracasso da nossa igreja, eu não digo das demais, o fracasso da nossa igreja não está lá fora, está aqui dentro. Está no momento, como disse o irmão Davi. É claro que nós entendemos que, infelizmente, pessoas têm os seus afazeres, não podem chegar à igreja nas quartas-feiras. Mas o culto de oração deveria ser o culto mais frequentado. Porque nós estamos orando uns pelos outros. Se você não pode vir, peça nos grupos da igreja, faça o seu pedido, junte a sua família na quarta-feira, na quinta, na segunda, faça um tempo de oração.
O que nós fazemos na nossa casa, nós temos o nosso tempo de oração em família, mas nós, todo dia à noite, antes das meninas dormirem, nós lemos a Bíblia juntos. A Esther, 7 anos de idade, é uma das crianças que melhor leem, não só na sua turma, mas em toda a segunda série. Porque nós colocamos ela para ler a Bíblia. Meus irmãos, nós é que somos responsáveis pela falta de fé nossa e dos nossos filhos. Imagine, meus irmãos, se todos nós fôssemos homens e mulheres de fé. Como nossa igreja não seria diferente. Como o nosso bairro não seria diferente. É muito interessante quando nós vemos pessoas agindo por fé. E nós tivemos o exemplo todo o tempo que a irmã Luciana e o pastor Daniel tiveram as suas lutas. Nós, como igreja, nunca perdemos a fé. E por mais que as situações foram diferentes daquela que nós gostaríamos, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele não quis que as nossas orações fossem da forma que nós estávamos colocando diante dele. Ele entendeu que era melhor que fosse do seu jeito. Precisamos entender o porquê? Não. E tantos outros irmãos que nós conhecemos que hoje estão na presença de Deus, que nós gostaríamos que estivéssemos conosco, mas Deus tem um propósito. Às vezes, irmãos, e se você já estudou sobre a história da igreja, é difícil você ler certos livros pelo tamanho sacrifício que os cristãos fizeram nos primeiros séculos. O fato de você ler que homens e mulheres de Deus eram devorados pela sua fé, eram queimados pela sua fé, eram decapitados pela sua fé. Isso não deve fazer com que ninguém digira essas informações de maneira tranquila. É difícil nós passarmos por isso. Mas se hoje nós temos a liberdade de adorar o nome do nosso Deus, foi por causa da fidelidade desses irmãos. E é uma pergunta que nós já fizemos outrora. A próxima geração depende da nossa fé. O que vai ser dessa igreja daqui a 30 anos? Eu nem sei se daqui a 30 anos eu vou estar aqui. Vocês não sabem se daqui a 30 anos vocês vão estar aqui. Mas de que forma que nós estamos preparando a nova geração? É por isso que é tão importante que nós, pais, possamos fazer todo o sacrifício necessário para trazer os nossos filhos à igreja. Você pode ser o melhor professor de Bíblia que for, mas nada substitui estar na igreja. E desde pequeno as crianças já vão cantando os corinhos, já vão tendo comunhão com outras irmãs, com outras crianças. Os filhos de vocês têm o privilégio que as minhas filhas, principalmente a Ana, não teve. Na época que ela era pequena, não tinha crianças da idade dela. A amiga da Ana era a Fran. E a Fran tem 5 anos a mais que a Ana, né? Você tem 16, a Ana tem 10. 6 anos a mais. E hoje nós vemos as crianças para cima, para baixo, brincando pro lado. Isso alegra o meu coração, porque crianças são o futuro da igreja. Mas eu não posso chegar na sua casa, pegar o teu filho pela mão e trazer para a igreja. Então notem, meus irmãos, o que mudou o quadro em relação a Golias não foi a pessoa de Davi, mas a fé que ele demonstrou por Deus. Versículo 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói,
fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Meus irmãos, nós pertencemos ao lado vencedor. A palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aqui eu gostei muito dessa imagem que eu trouxe para vocês. É um homem com uma Bíblia. É dessa forma que nós venceremos os gigantes que se apresentam perante nós. A nossa fé deve ser poderosa em Deus para enfrentar os inimigos externos. E nós, pais, sabemos que cada dia mais se multiplicam os inimigos externos contra as nossas famílias. Nós entendemos e falamos com os homens ontem sobre a questão da sexualidade masculina, sobre como a imoralidade está presente, como muitas vezes é difícil lutar. Mas ainda assim nós não podemos baixar a guarda e nós devemos continuar lutando. Entendam, meus irmãos, não existe fórmula mágica. Nós nunca poderemos proteger os nossos corações dos inimigos externos pela nossa própria força. O poder está na palavra de Deus. Se nós não nos debruçarmos na palavra de Deus, nunca nós conseguiremos proteger-nos e também as nossas famílias de todos os gigantes que se apresentarem. Interessante, como eu disse para vocês, os judeus, ao verem Davi, eles jubilaram. Isso que nós acabamos de ler. Mas eu fico na minha mente pensando na cara dos filisteus, olhando aquele símbolo do poder deles. Talvez eles ficaram pasmos, vendo aquele gigante caindo por causa de uma pedra. Meus irmãos, a pedra encravou na face de Golias, por quê? Porque Davi, ele era um bom lançador de fundas? Também, mas porque foi a vontade de Deus. Meus irmãos, às vezes nós precisamos de disposição e de confiança no nosso Deus, a fim de que todos os gigantes que se apresentam a nós sejam derrotados. Essa noite, eu não tenho a menor ideia do que são as lutas que vocês estão enfrentando. Alguns podem estar enfrentando o gigante do desespero. Pessoas podem estar pensando em tirar a sua própria vida por causa dos problemas financeiros, como nós vimos recentemente. Um homem tirou a sua vida e da vida de toda a sua família porque chegou num âmbito de desespero por causa de problemas financeiros. Talvez isso possa estar acontecendo com algum de vocês ou alguém que nos assiste. Talvez você pode pensar que os problemas no seu casamento podem não ter solução. Talvez você possa estar passando pelo gigante do desânimo, não está animado para fazer as coisas de Deus. Meus irmãos, não existe saída para vencer os nossos gigantes se não for pela palavra de Deus. Vir à igreja é um dos passos importantes para nós podermos demonstrar o poder da nossa fé. Mas nós precisamos, no nosso dia a dia, ter o nosso momento de devoção para com Deus. Eu peço para todos vocês viram, passaram aí 1 mês ouvindo sobre família. E serviu para todos nós. Não adianta ter preguiça de acordar de manhã, se você pode, e deixar de vir para a igreja. Não adianta deixar de vir à igreja porque nós estamos no inverno, senão você não vai aparecer aqui por 3 meses.
Nós precisamos encarar todos os inimigos, confiados no poder da nossa fé, confiados naquilo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas. Só Ele sabe. Tudo aquilo que Ele tem permitido nas nossas vidas a fim de que o nosso caráter seja moldado. Então, meus irmãos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para servir a Deus. A salvação, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Nós temos. Também, meus irmãos, todos nós somos iguais diante de Deus e temos a mesma oportunidade. Você pode pensar assim, o pastor fala isso porque tem tempo para estudar, tem tempo para ler sua Bíblia, meus irmãos. Pastorado é um dom. É Deus quem chama. Pessoas que simplesmente acham que o ministério é estrelato, elas não duram no ministério. Então todos nós somos iguais. Lembre-se, os irmãos de Davi tiveram o mesmo pai, os mesmos ensinamentos, o mesmo Deus, porém não tinham a mesma fé. E através da palavra de Deus nós vimos o quanto Davi foi usado por Deus, simplesmente porque confiava toda a sua vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos, às vezes, meus irmãos, como diz um velho jargão cristão, nós não podemos dizer ao nosso Deus o tamanho dos nossos problemas, mas nós devemos dizer aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. É lindo isso na teoria, mas isso precisa ser colocado em prática. Todos nós precisamos demonstrar às nossas famílias, às nossas igrejas, aos nossos filhos, como é poderoso o nosso Deus. Ainda hoje, Deus está procurando homens e mulheres que possam fazer a sua vontade, que possam servi-lo da maneira que Ele deseja. A minha pergunta para vocês esta noite é o seguinte: eu creio que todos aqui, ou pelo menos a maioria, são pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus. Então eu quero perguntar para todos vocês, e é uma resposta que você precisa ser honesto consigo mesmo. Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Não hoje à noite, mas em todas as pregações. Você tem ouvido o Senhor falar ao seu coração? Quando você está cantando um hino, quando você está lendo a sua Bíblia, se é que você está lendo a sua Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus? Eu quero dizer para todos vocês, existem trabalhos que Deus nos separou, que só nós podemos cumprir. Nós precisamos de disposição a fim de servir ao Senhor. Então, meus irmãos, só Deus conhece os nossos corações, mas nós podemos fazer ou podemos escolher fazer a diferença ou sermos igual à maioria. Crentes fracos e infiéis, nós temos muitos. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que verdadeiramente sirvam ao Senhor. E para isso, meus irmãos, o segredo está no poder da nossa fé. Quero pedir a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, que a mesma mensagem apresentada aos irmãos é a mesma mensagem que o Senhor tem dirigido ao meu coração. Eu não estou isento das mesmas palavras. Nós, Senhor Deus, precisamos ser homens e mulheres de fé. Precisamos deixar as desculpas de lado e começarmos a servir ao Senhor fielmente. Esta igreja precisa ser conhecida neste bairro como uma igreja que verdadeiramente anuncia a palavra do Senhor, porque neste bairro nós temos talvez uma centena de igrejas. Mas nós precisamos, ó Deus, e oramos para que nós sejamos conhecidos como homens e mulheres que amam ao Senhor. Homens e mulheres que buscam a Ti sedentos, a fim de ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa dirigir os nossos corações. O Senhor é que sabe quais são e quantos são os gigantes que têm se apresentado para nós essa noite.
O Senhor sabe, ó Deus, que talvez os corações estão machucados, estão entristecidos por todas as situações que acometem as suas vidas. Mas nós precisamos dizer aos nossos gigantes o quão poderoso e grande é o nosso Deus. E nós precisamos, ó Deus, não só falar, mas nós precisamos crer. Ó Pai, não há como nós vencermos as nossas batalhas se nós excluirmos o Senhor dessa equação. Então é necessário que todos tenham uma vida de devoção com o Senhor. Que busquemos, ó Pai, honrá-lo. Que busquemos, ó Pai, verdadeiramente ouvir a sua voz. Que através das nossas vidas o Senhor possa apresentar-se poderoso. Eu agradeço a Ti por esse tempo, ó Deus. Peço ao Senhor que fale ao coração dos nossos queridos irmãos. E que nós possamos essa noite tomar decisões firmes nas nossas vidas. É o que eu oro, peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer um especial aí com o pastor Daniel. Pode vir, pastor. Alisson, você pode pegar o outro microfone, por gentileza? Se você quer nos acompanhar, é o número 40 do Voz de Belo. Está na frente de vocês. Dá um pedestal ali. Eu vou ficar com esse microfone aqui, mas vai funcionar esse aqui, tá? Bom, o pessoal está ouvindo a gente lá nas casas deles, eu creio que sim. Vou pegar o inário aqui. Vou segurar. Número 40, vocês podem acompanhar, ouvindo, podem acompanhar, depois a gente pode cantar junto, tá bom? Vamos lá. Deus pede homem por outro padrão, Ele enxerga por trás da aparente ação, não olha para roupas ou para possessões, estuda o sentir, pensamento e intenções.
Deus mede o homem por outro padrão, ele enxerga por trás da aparente ação, não olha para roupas ou para possessões, estuda ao sentir, pensamento e intenções. Olhar do Senhor alcança todo ser, nenhum segredo foge do seu saber. Conhece meu pensar, cada gesto e ação. Homens veem o externo, Deus vê o coração. Deus não julga o homem por seu visual, ou por quanto possui, pela classe social. Para eternos valores, dirige a atenção. Deus honra quem tem puro seu coração. Olhar do Senhor alcança todo ser, nenhum segredo foge do seu saber. Conhece meu pensar, cada gesto e ação. Homens veem o externo, Deus vê o coração. Obrigado, pastor. Meus irmãos, que seja uma semana onde todos nós possamos verdadeiramente aplicar a nossa fé, a fim de que o Senhor seja verdadeiramente poderoso e grande nas nossas vidas. Vejamos, meus irmãos, o exemplo de Davi e apliquemos nas nossas vidas.